cumprimento a todos os meus amados irmãos com a santa, bondosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz maravilhosa que excede a todo o entendimento. Temos nesta manhã, hoje, dia 26 de novembro do ano de 2020, 26 de 11 de 2020, mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. É a equipe de evangelismo Palavra de Vida, aqui diretamente da capital do estado do Paraná, Curitiba, para todo o Brasil e para o mundo. A nossa palavra de hoje da parte de Deus tem como tema: ficarão de fora os cães. O que significa isso na Bíblia? O que significa cães na Bíblia? Eles vão ficar de fora do reino de Deus. Texto base para isto, Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e o 15, assim está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Aqui fala de várias pessoas, vários grupos de pessoas que ficarão de fora. Mas nós queremos meditar e falar tão somente num grupo de pessoas, que é os cães. O capítulo 22 do livro de Apocalipse, trecho final da Bíblia, o último capítulo da Bíblia Sagrada, do último livro, o livro de Apocalipse, trata daqueles que têm o direito à árvore da vida e dos que ficarão de fora da eterna presença de Deus, que nunca mais poderão entrar na presença de Deus e morar com Deus para sempre. Dentre os que ficarão de fora da cidade celestial, é mencionado os cães, tá no plural, os cães, não é o cão, é os cães, como um grupo excluído da presença de Deus. Os cães, então, é um grupo de pessoas que vão ser excluídos da presença de Deus. Não é o animal cão, não são os cães animais, que também são chamados de cachorros. Não são isso, é um grupo de pessoas. Mas que grupo de pessoas é esse que a Bíblia compara como cães? Aleluia! No caso, os cães estão no sentido figurado. Então é uma palavra figurada, porque a Bíblia Sagrada, ela tem três tipos de palavra. Ela tem a palavra literal, que é aquilo que realmente é. E ela tem a palavra figurada e ela tem a palavra simbólica. Portanto, a Bíblia Sagrada, quando você lê, você tem que entender que ela tem três tipos de linguagem, três tipos de palavra. Ela tem a linguagem literal, que é aquilo que realmente é. E ela tem a linguagem figurada, que é uma figura, né? Uma comparação, e tem a linguagem simbólica, que é um símbolo. Louvado seja o nome do Senhor. O exemplo, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é literal. Ele é realmente a verdade e ele é realmente a vida. Agora, o caminho é uma linguagem figurada, porque o caminho é um tipo, é uma comparação com o meio que a pessoa tem de sair de um lugar e chegar no outro. Então, quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, não é uma linguagem literal, porque Jesus não é um caminho. É uma linguagem figurada, é uma figura, né? É um exemplo, é uma comparação, né? O caminho é o meio que a pessoa tem que sair de um lugar, tem para sair de um lugar e chegar no outro. Jesus é o único meio que o ser humano, a alma do ser humano perdida, tem para sair da Terra, do planeta Terra, e chegar no céu. Aleluia. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida,
E ele disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, essa não é uma linguagem literal também. Não é para nós comer a carne de Jesus e nem beber o sangue dele. A carne de Jesus é um símbolo, então o pão, a carne de Jesus é um símbolo do pão. O pão que nós comemos na Santa Ceia é um símbolo da carne de Jesus. E o vinho, o suco da uva é um símbolo do sangue. Portanto, carne de Jesus na Bíblia, ela está simbolizando, né, o pão que nós comemos na ceia. E o sangue de Jesus na Bíblia está simbolizando o suco da uva, o vinho que nós tomamos na ceia, o cálice, né? Então, são linguagens literal, figurada e simbólica. Então, aqui, cães é uma linguagem figurada, é uma figura de pessoa, é um tipo de pessoa. Mas que tipo de pessoas são esses? Aleluia. E não está relacionado ao animal que conhecemos. Cães não está relacionado com cachorro. É uma linguagem figurada. Quem são os cães? A expressão ficarão de fora, os cães, escrita em Apocalipse 22, está relacionada à imoralidade. A imoralidade. Portanto, essa palavra cães é uma figura da imoralidade que esse grupo de pessoas realizam. Imoralidade. Você sabe o que é imoralidade, né? Pornografia sexual. Pessoas imorais. Pessoas que falam palavras imorais que não era para ser falado em público, diante de criança, diante de idosos, né? Porque são palavras imorais, são palavras desrespeitosas. Então, essas pessoas, elas falam essas palavras na frente de criança, na frente de idosos, essas palavras imorais. Eles também cometem cenas imorais, que são chamadas de cenas obscenas, fazem gestos imorais, né? Diante de pessoas, idosas, crianças, aliás, qualquer tipo de pessoa, né? Todo mundo merece ser respeitado, todo mundo tem que respeitar e merece ser respeitado. Então, a imoralidade, né? São pessoas imorais, são pessoas levianas. O que é pessoas levianas? Segundo o dicionário da língua portuguesa, pessoas levianas são pessoas que têm pouco juízo, ou seja, são pessoas que não regulam bem da cabeça, do juízo. São pessoas assim com problemas mentais, né? Ou então pessoas que agem como se fosse. Porque tem muitas pessoas que eles não têm problema mental nenhum, não precisam consultar com psicólogo, não tem problema psicológico. Apenas eles agem como se fosse perturbado na cabeça. Como o dicionário está dizendo, pessoas de pouco juízo, pessoas da mente leve. Isso tudo está no dicionário. Pessoas precipitadas. As levianas são pessoas de poucos juízos, pessoas de mente leve, segundo o dicionário da língua portuguesa, pessoas precipitadas e pessoas imprudentes. São o tipo de pessoas levianas. Também são pessoas que têm prazer na destruição. Você vê bem que aquelas pessoas que destroem, que na verdade são usadas pelo diabo, porque destruição é uma das obras que Jesus Cristo disse que o ladrão, que é o diabo, veio para fazer. Jesus Cristo disse que o ladrão, o diabo, ele veio para fazer 3 coisas. Ele existe para fazer 3 coisas nesse mundo, nesse universo, e em especial no planeta Terra: matar, roubar e destruir. Então, quando você vê uma pessoa usada pelo diabo destruindo o patrimônio, destruindo a sua própria vida, usando droga, destruindo
as coisas, né? Ali destruindo a natureza, destruindo a amizade, destruindo tudo. Você diz, essa pessoa é doida, essa pessoa é doida. Você é doido, rapaz. É o que o dicionário está dizendo, pessoa de pouco juízo, pessoa precipitada, né? Pessoas que são imprudentes, pessoas que não regulam bem do juízo, né? Eles têm prazer na destruição, essas pessoas que são denominadas na Bíblia como os cães. São pessoas também que amam a corrupção, são pessoas corruptas. E são pessoas que amam a violência, elas são pessoas violentas. Então, o que são os cães da Bíblia que vão ficar de fora? São pessoas imorais, são pessoas levianas, são pessoas que têm prazer na destruição, têm prazer na corrupção e têm prazer na violência. São pessoas violentas. Então, são essas pessoas que a Bíblia compara como os cães. Inclusive, você vê que essas pessoas, elas agem sempre em grupos. Você já viu? Aquele grupo que são chamados de vândalos. Vândalos, aquele grupo de pessoas que também estão chamados de gangue. Uns chamam de gangue, outros chamam de vândalos. Eles saem por aí destruindo tudo como se estivesse doido, maluco, perturbado da cabeça, né? Eles têm prazer na destruição, na corrupção, na violência, na imoralidade. Se possível, eles mantêm relação sexual no meio da rua, na frente de todo mundo. Tiram a roupa e ficam fazendo gesto obsceno para as pessoas. São esse tipo de pessoas que a Bíblia está dizendo que são comparados como cães. Se você não sabia isso, fique sabendo agora. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15, diz que eles vão ficar de fora do reino de Deus. Não vão entrar no céu essas pessoas, a não ser que elas ouçam o evangelho, porque para tudo tem jeito, só não tem jeito para o diabo. Se essas pessoas que estão nesse grupo dos cães, que são pessoas imorais, levianas, que têm prazer na destruição, que têm prazer na corrupção, na violência, que têm pouco juízo, são imprudentes. Essas pessoas, se elas ouvirem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se elas ouvirem esta palavra que eu estou pregando nesta manhã, o evangelho de Jesus Cristo, se elas crerem na palavra de Deus, se elas reconhecerem que são pecadoras miseráveis e pertencem a esse grupo de pessoas, pessoas imorais, levianas, que têm prazer na destruição, na corrupção, na violência, pessoas precipitadas, pessoas imprudentes, se elas reconhecerem que realmente estão nesse estado miserável e crerem que Jesus Cristo é poderoso para perdoar todos os seus pecados e se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus, para que Jesus, pelo seu Espírito Santo, entre na vida dessas pessoas e faça uma transformação, uma regeneração, uma mudança de vida, que elas venham morrer para essas coisas, para essas obras más que elas estão praticando e nascer de novo para Deus. Deus os perdoará todos os seus pecados, lançará no mar do esquecimento e desde não se lembrará mais. E elas, a partir daí, estarão salvas, porque a palavra alcançou elas. E elas creram com o coração e confessaram com a boca Jesus Cristo. Elas têm que fazer isso, porque se elas morrerem fisicamente desta forma, nessa situação que elas estão, aí a porta da graça, a oportunidade que elas tiveram aqui na terra de mudarem de vida, de aceitarem Jesus, de serem salvos e transformadas, se fechará com a morte física dela. Ou se a trombeta de Deus tocar e elas estiverem ainda assim, elas não subirão. E após o arrebatamento da igreja, aí não terá mais jeito para elas, porque assim como quando a porta da arca se fechou, com Noé dentro os animais, e não teve mais jeito para as pessoas que ficaram de fora da arca, assim também não terão mais jeito para as pessoas
que ficarem após o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma peculiaridade deste versículo é o termo no plural, os cães e não o cão. A palavra está no plural, os cães, e não no singular, o cão. Assim como cães selvagens. Muitas pessoas aproveitam do fato de estarem em grupo para agirem de forma descontrolada e violenta. É isso que eu falei. Quando uma pessoa dessas aí, com essas características, que a linguagem figurada da Bíblia está descrevendo como cães, quando elas estão sozinhas, quando uma pessoa desse grupo está sozinha, ele não faz nada, fica tranquilo. Mas quando está em grupo, aí um confia no outro, um se fia no outro, e aí age com violência. Aleluia. Assim agem os cães. É por isso que essa linguagem figurada está na Bíblia, porque os cães selvagens também agem assim. Todos os animais selvagens, quando estão em bando, agem assim. Do jeito que essas pessoas com essas características, infelizmente temos que dizer que são seres humanos, mas parecendo animais, com raciocínio de animais. Também quando estão em grupo, também agem da mesma forma como agem os animais quando estão em grupos. Aleluia. Com descontrole e com violência. Essas pessoas, se não se arrependerem, se não se converterem, se não aceitarem Jesus como Salvador para mudar de vida, para que o Espírito Santo faça uma obra de regeneração, de transformação de vida dentro delas, de forma alguma elas herdarão o reino do céu. Porque o livro de Apocalipse está dizendo no capítulo 22, versículo 15, que as pessoas que agem dessa forma são comparadas na Bíblia como os cães, e de fora ficarão de fora do reino do céu. Vale lembrar que os religiosos, na época de Jesus, os sacerdotes, príncipes dos judeus, utilizaram a mesma tática para conspirar contra Jesus. Mateus 12, 14. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ver que os religiosos também fizeram isso. Agiram em bando para conspirar contra Jesus. Aqui está. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para os matarem. Viu? Os fariseus, aleluia. Os fariseus é uma seita de judeus. Saíram, formaram conselho, formaram grupo contra Jesus para os matar. Eles formaram grupo diante de Pilatos para pedir que Pilatos soltasse Barrabás e mandasse matar Jesus. Eles formaram conselho contra Jesus, em grupos. Então os religiosos também fizeram isso contra Jesus. Só um não tinha como, mas um grupo, aí eles conseguiram. Sempre em grupos, incitando as multidões, com o objetivo de tirar a vida do Messias. Eles estavam sempre em grupo. Pilatos colocou de um lado Barrabás e do outro lado Jesus e disse: a quem vos quereis que eu solte? Perguntou para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas: a Jesus, o rei de vocês, ou Barrabás, o homicida, o ladrão? E a liderança judia ali, dos israelitas, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos emoseus, ali incitaram a multidão ali a dizer: solta Barrabás para nós e crucifica Jesus, crucifica Jesus. Então nós vemos que isso aconteceu. A multidão, os grupos violentos, podemos comparar esse grupo de judeus aqui como os cães também, porque agiram com violência, agiram com pouco juízo, foram imprudentes na condenação de Jesus Cristo. Aleluia. A figura dos cães em relação à morte de Cristo foi
profetizado por Davi em um dos seus salmos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os cães me rodearam, disse o salmista Davi. Um bando de homens maus me cercou e perfuraram as minhas mãos e os meus pés. De quem o salmista estava falando isso? Ele estava falando de Jesus Cristo. Ele estava usando a sua voz no lugar de Jesus Cristo. Aqui o salmista descreveu um relato que o próprio Jesus Cristo havia dito, que o que ia acontecer com o próprio Jesus Cristo. O salmista, usado por Deus, descreveu aqui um relato que o próprio que ia acontecer, um acontecimento que ia acontecer não com o salmista, mas com Jesus Cristo. Porque ele diz, cães me rodearam. Aí ele vai explicar. Porque se ficasse só aí, alguém ia dizer que então um grupo de cães, de cachorro feroz rodearam Jesus. Mas não, aí ele explica. Um bando de homens maus me cercou. Então, mais uma explicação para o que é cães. Na Bíblia, que o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está dizendo que ficarão de fora. Cães, então, mais uma explicação, representa homens maus, violentos, cruéis. E Jesus diz, perfuraram as minhas mãos, ou seja, esses homens maus pregaram as mãos de Jesus, os pulsos na cruz e os pés com cravos. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Esses homens violentos olharam para Jesus, encararam Jesus com desprezo. São os cães da Bíblia. E diz ainda, o salmista continua falando aquilo, a expressão de Jesus, o que Jesus expressou, o que aconteceu com Jesus. Ele diz, dividiram as minhas roupas entre si. Esses homens violentos, esses homens maus, né? Os judeus, os romanos, dividiram as vestes de Jesus, a túnica de Jesus entre si. E continua dizendo, tu porém, Senhor, Jesus se expressa para o Pai dizendo, tu porém, Senhor, não fiques distante. A minha força vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, ou seja, dos homens violentos, das pessoas violentas, das pessoas cruéis, das pessoas imorais, das pessoas levianas, que têm prazer na destruição, na corrupção, na violência, das pessoas imprudentes. Jesus está dizendo, me livra dessas pessoas, desses cães. Salmo de número 22, versículo 16 e o 20 é que fala isso aqui. No Salmo 22, 16 e o 20 é que está escrito, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me a minha vida dos ataques dos cães. É o Salmo 22, versículo 16 e o 20. Vejam também quem eram os fariseus e saduceus. Essas pessoas que a Bíblia menciona que a Bíblia menciona como cães. Quem eram essas pessoas? É o próprio Jesus que ditou o livro de Apocalipse para João escrever. Portanto, é o próprio Jesus que está chamando essas pessoas de cães. Apocalipse 22,
14 e o 15. Quem eram essas pessoas? Jesus foi alvo dessas pessoas, dos fariseus, dos saduceus, pessoas que alcançaram o seu objetivo ao derramar o seu sangue, o sangue de Jesus. Mas o que parecia uma derrota foi, na verdade, a maior vitória do mundo. Cristo venceu a morte, ressuscitou e nos livrou da condenação do pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 12, e Romanos, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Jesus Cristo venceu. Ele venceu os fariseus. Os fariseus condenaram Jesus à morte. Levaram a Pilato e Pilato deu a sentença. E eles mataram Jesus na cruz. Mas Jesus ressuscitou. E com a morte de Jesus parcialmente foi uma vitória para os fariseus, para esses grupos que a Bíblia chama de cães, para esses homens maus. Para eles foi uma vitória, mas foi uma vitória para eles, aleluia. Para eles, Jesus Cristo foi derrotado. Para eles derrotaram Jesus Cristo. Mas para nós, para o mundo, para todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, a morte de Jesus foi uma vitória. O sangue derramado foi uma vitória que pagou o preço da nossa condenação e nos livrou da condenação eterna, do juízo final, da ira de Deus, e nos garantiu ao acesso a entrar na cidade santa pelas portas, como diz Apocalipse 22, 14. Aleluia. A Bíblia é clara. Este grupo de pessoas, se não houver um verdadeiro arrependimento, já estão condenados e ficarão de fora da eterna presença de Deus. É isso que eu falei e repito. Ainda tem jeito para eles, para essas pessoas. Apesar das suas maldades, ainda tem jeito. Não tem jeito para aqueles que fizeram isso com Jesus e não se arrependeram. Aqueles que fizeram isso com Jesus e não se arrependeram, porque pode ser que muitos deles estavam ali no grupo daqueles 3.000, quando Pedro pregou ali o Evangelho e se arrependeram e aceitaram Jesus. Se um deles estava ali e se arrependeu, beleza, está no paraíso. Mas esse povo aqui que fez isso com Jesus e não se arrependeu, então, e morreu assim, sem se arrepender, sem se converter desses maus caminhos, dessas más obras que eles praticaram, então já estão no ar infernal as suas almas, no Sheol, aguardando a ressurreição dos últimos dias. Mas essas coisas que fizeram com Jesus, só fizeram nesse tempo, esse grupo de pessoas chamado de cães, só agiram só nesse tempo aí, aleluia. Não tem mais esse grupo de pessoas, não existe mais isso. Veja bem, quando Jesus Cristo morreu, os seus discípulos, comandado pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos, com exceção de Judas, que foi substituído por Matias. Então os 12 apóstolos ali, à frente dos discípulos, a igreja foi crescendo, eles foram ganhando alma para o Senhor Jesus, foram fazendo a obra do Senhor, nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E o que acontece? Aleluia. Esses irmãos, aleluia, eles foram, à semelhança de Jesus também, né? Sofrendo torturas, aleluia. E você vê que o Estevão estava pregando, e você vê que o povo se levantou contra ele. E assim como fizeram com Jesus, levantaram falso testemunho contra Estevão, como fizeram com Jesus. E com isso, levantaram pessoas para fazer falso testemunho, dizendo que o Estevão estava pregando contra a lei, estava pregando heresias, estava pregando coisas contra a lei dos romanos. E aí com isso,
O Estevão foi condenado por calúnia à morte, a apedrejamento. E o Saulo estava lá compartilhando nisso. E o Estevão foi morto, apedrejado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o que acontece? Como eu disse, essas coisas que fizeram com Jesus, parou por ali. Quando eles mataram Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, parou por ali? Não, não parou. Por isso que eu perguntei, essas coisas pararam ou continuam? Continuam. Mataram Estevão, mataram todos os apóstolos, de forma cruel. O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele optou por isso. Porque ele disse, eu não sou digno de morrer da forma que o meu Senhor Jesus Cristo morreu. Você vê que eles fizeram crueldade com os discípulos. Você vê que João foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, mas Jesus o salvou de lá. Você vê que eles pegaram o discípulo e amarraram uma corda nos seus pés, amarraram no cavalo e tacaram chibata no cavalo, e o cavalo saiu arrastando o corpo daquele apóstolo, daquele discípulo de Jesus, até que ficasse só os ossos. Você vê que Policarpo foi morto queimado numa fogueira. Você vê que teve discípulos que foi morto, comido por leões, porque eles soltavam os leões com os discípulos dentro da arena e os discípulos não tinham como sair e os leões comiam, devoravam os discípulos. Mas isso acabou por ali? Não, não acabou. Até hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua sendo perseguida. E em países comunistas, onde nós não temos a liberdade para pregar o Evangelho, onde nós não temos essa liberdade que, graças a Deus, nós temos aqui no Brasil. Nós não temos essa liberdade em muitos países para ir, como a Coreia do Norte, como a Rússia, como o Iraque, o Irã, os países aí asiático, onde o comando é muçulmano. Tem países aí que não tem liberdade. E se o irmão, se o missionário for pego pregando o Evangelho, ele é preso, ele é condenado à morte, ele é morto. E os irmãos, para adorar a Deus, têm que cavar um buraco como se fosse um poço artesiano um pouco maior, para que ele possa passar um corpo de uma pessoa descido por uma corda, por uma escada. E lá no subterrâneo eles fazem um lugar ali, no subterrâneo, um espaço ali para onde eles possam adorar a Deus, ali escondido, ali sem que ninguém veja, porque se pelo menos uma autoridade daquele país sonhar que eles estão fazendo aquilo ali, adorando o nosso Deus, eles são condenados à morte, são mortos. Então a igreja continua sendo perseguida. Mas no nosso Brasil, onde nós temos liberdade para pregar o Evangelho, não há perseguição? Há perseguição. Há perseguição. Dizem que é um país laico, onde todos têm plena liberdade para adorar o seu Deus, para expressar a sua religião, para cultuar a Deus da forma que quiser, mas há perseguição. Há perseguição religiosa. Há muitas leis do Congresso Nacional que estão para ser votada, que se for aprovada, vai haver uma represália muito grande para a igreja do Senhor. Muitas coisas que hoje nós podemos fazer, nós não vamos mais poder fazer por lei. Muitos direitos querem nos tirar ali com essas leis que estão no Congresso Nacional aqui no Brasil para ser votada e aprovada, que vão trazer muitas represálias, muita dificuldade para o funcionamento da igreja do Senhor nosso Deus. Então, a igreja do Senhor nosso Deus, até mesmo nos países onde a democracia nos permite adorar a Deus, há represália, há perseguição. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, esses cães continuam aí pelo mundo todo. Aleluia. Jesus foi alvo dessas pessoas. A Bíblia é clara. Este grupo de pessoas, se não se arrependerem, eles vão ficar de fora do reino do céu. Mas graças a Deus, Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Se você pertence a esse grupo,
você vai ouvir essa live, você pertence a esse grupo, ou você conhece alguém, você tem um amigo ou um parente que pertence a esse grupo de pessoas. Se você se arrepender, se eles se arrependerem e se converterem, antes que eles morram fisicamente, ou antes que a trombeta toque e a igreja do Senhor seja arrebatada, eles serão salvos. Você vê o quanto Jesus é bom, você vê quanto Jesus é misericordioso. Você viu isso lá na cruz. Na primeira palavra de Jesus na cruz, o que foi que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele disse na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3,17 diz, Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas por que muita gente já está no lado infernal, no Sheol, aguardando a ressurreição do último dia, para vergonha e terror eterno e ser lançado no lago de fogo? Porque João 3,17, o mesmo versículo diz que aquele que não crê no sacrifício de Jesus, na morte dele no Calvário, no amor, na bondade dele, já está condenado. Porque a luz que é Jesus Cristo veio ao mundo, e as pessoas do mundo amaram mais as trevas, o pecado, o diabo, a maldade, do que a luz. Não vieram para a luz, não vêm para Jesus porque as suas obras são más. E se vierem, as suas obras vão ser reveladas. Mas tem que ser revelada. O pecado tem que ser confessado e abandonado para que alcance misericórdia. Então, por isso, é porque as pessoas têm a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, nascer de novo e morar no céu com Deus, ter uma vida transformada. Mas eles preferem as trevas, o pecado, a escravidão. Preferem estar no grupo dos cães, ao invés de estar no grupo dos salvos, comprado e lavado pelo sangue de Jesus e remido. Os cães da Bíblia, o cão ou cachorro, é popularmente conhecido como o melhor amigo do homem. Então nunca poderia Jesus Cristo estar dizendo, se referindo ao cachorro como cão, porque o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas na época bíblica não era bem assim, né? Tinha os cães selvagens, esse tipo de pessoa. Já haviam cães domésticos, como citado no Novo Testamento, Mateus 15, 25 e 28. Mas a maioria das citações bíblicas, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, eram relativos aos cães. O mabeco, também conhecido como cão selvagem africano, caçam em bando e são muito ferozes. Então, aqui aparece aqui, né, a foto de um grupo de cães ferozes africanos. Por isso que Jesus disse, comparou essas pessoas, os fariseus, os saduceus, essas pessoas más, que condenaram ele à morte, que agiram com violência com eles, os carrascos que pegou um chicote de 40 pernas e deu 40 chicotadas nas costas de Jesus, o soldado romano que pegou a coroa de espinho e enfiou na cabeça de Jesus, cravou com violência, os soldados romanos que deram soco e bofetada no rosto de Jesus, o soldado que pegou a lança e furou o lado de Jesus. Jesus comparou como esses cães aqui, selvagens, que gostam de destruição. Isso aqui destrói, se pegarem uma presa aqui, eles agem em bando, e são muitos, eles destroem dentro de segundo a presa toda. Os cães selvagens se movem e caçam em bando, e era comum a presença desses animais ao redor das cidades, aldeias, em perigo na antiguidade. Salmo 59, 6. Pelo fato de ser
alimentarem de carniça e lixo eram tidos como animais impuros e associados de forma pejorativa. Isaías 63:3 e Eclesiastes 9:4 e Êxodo 22:31. Vejam bem, eles se alimentavam de carniça e de lixo, esses cães selvagens. E eles estavam sempre em volta das aldeias, das cidades, por isso Jesus viu eles. Jesus viu esses animais. E quando viu a atitude dos fariseus, dos saduceus, dos judeus, dos príncipes dos judeus, dos romanos, ele comparou com a mesma atitude desses cães selvagens aqui. Veja bem, os cães selvagens se alimentavam de carniça e de lixo, por isso era considerado impuro. Essas pessoas aqui, imorais, são impuras, pessoas imorais, levianas, que têm prazer na destruição, na corrupção e na violência, são consideradas como pessoas impuras. A impureza está nele. A única forma de eles se tornarem puros é se eles forem lavados no sangue do Cordeiro, conforme está em Apocalipse 22:14. Porque se eles não forem lavados no sangue do Cordeiro, eles vão se enquadrar no versículo 15 de Apocalipse 22, nos cães que vão ficar de fora do reino do céu. Podemos ver, principalmente no Antigo Testamento, esta relação figurativa dos cães, como o perigo está entre os cães, não era um bom sinal. Então você vê o perigo que você, meu irmão, que você, minha irmã, um salvo na pessoa de Jesus Cristo, uma salva na pessoa de Jesus Cristo, uma ovelha do Senhor nosso Deus, uma ovelha. Você não pode estar no meio desses lobos, você não pode estar no meio dessas pessoas que a Bíblia Sagrada, Apocalipse 22:15, está dizendo que são os cães, pessoas imorais, pessoas que amam a corrupção, pessoas que amam a violência, pessoas que têm pouco juízo na cabeça, pessoas imprudentes. Vocês não podem estar no meio dessas pessoas impuras. Isso aí não é um bom sinal, isso aí é péssimo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Aleluia. E uma ovelha má põe um rebanho a perder. Imagine um grupo de pessoas desse aí. Esses cães já estiveram em muitas profecias, dando um fim trágico aos reis e pecadores, conforme está em 1 Reis 14:11, 1 Reis 16:4, 1 Reis 21:19, 1 Reis 22:38. O fim da rainha Jezabel é grande exemplo da presença dos cães numa profecia. Quando Jezabel morreu, teve o seu corpo devorado por cães ferozes que a deixaram num estado irreconhecível, assim como profetizado por Elias. Você vê bem, 1 Reis capítulo 9, 36 e 37 a 37, Elias profetizou que ia acontecer isso com a Jezabel, que os cães iam comer a carne dela e lamber o sangue. E eles fizeram isso, esses cães ferozes. Comeram a carne da rainha Jezabel, beberam seu sangue. Você vê bem que pessoas más, tem pessoas más que agem em grupo, em bando, em gangue, grupo de traficantes. Na grande Rio de Janeiro, na grande São Paulo, grupos violentos, Comando Vermelho, PCC e muitos outros grupos, Morro do Alemão, aqueles grupos violentos, que eles matam os seus inimigos, derramam sangue, matam com violência mesmo. Você vê bem,
que eles vão eliminar o ser humano. E aparece na televisão, o fulano de tal foi eliminado com 30, 40, 70, 100 tiros de fuzil. Veja que violência. Essas pessoas que Jesus Cristo mandou o João escrever em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Essas pessoas violentas, esses são os cães selvagens. Porque como os cães selvagens africanos, como os cães selvagens que comeram, devoraram a carne de Jezabel, beberam sangue, roeram os ossos dela. Assim as pessoas fazem, no sentido literal, com pessoas inocentes nesse planeta Terra. Saiba quem foi Jezabel. Diferente dos cães selvagens, os cães domésticos são mansos e submissos. No trecho em Mateus 15 e Marcos 7, uma mulher canaanita argumenta com Jesus que até os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa dos seus donos. Mateus 7, 28 e Mateus 15, 25 a 28. Uma clara referência à figura do cão doméstico. Aqui essa mulher não estava falando do cão selvagem, sim do cão doméstico. Então é isso, meus amados irmãos. Quando você lê na Bíblia que ficarão de fora os cães, eu já vi muitas interpretações para isso. Mas Deus nos deu essa interpretação. Repetindo para você, quem são os cães que vão ficar de fora? Pessoas imorais, pessoas levianas. E o que é leviana? Pessoas que têm pouco juízo, precipitada, imprudente. E mais, pessoas que têm prazer na destruição. Pessoas levianas e pessoas que têm prazer na destruição, pessoas que têm prazer na corrupção e na violência. Então, esses corruptos que corromperam o dinheiro do Brasil, esses corruptos que aceitaram propina, né? Que desviaram a verba de um lugar para o seu próprio bolso, não foi nem de um lugar para outro. Desviaram a verba da saúde, da educação, da segurança pública, das obras que tinham que ser feitas para o seu próprio bolso, que aceitaram propina, pessoas corruptas e pessoas violentas em todos os sentidos. São os cães, pessoas impuras, pessoas que agem com violência, pessoas que fazem a obra do diabo, as 3 obras do diabo: matam, roubam e destroem. Essas pessoas são comparadas na Bíblia como os cães que ficarão de fora. Mas como eu digo e repito, que Jesus é tão bom, que se essas pessoas ouvirem o Evangelho, se arrependerem, se converterem, abrirem o coração, e o Espírito Santo vai entrar no coração delas quando elas abrirem, e vai fazer uma transformação, e elas vão se transformar de cães violentos e selvagens e impuros para ovelhas do Senhor. Mas se elas não fizerem isso, enquanto estiverem vivas fisicamente, e enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, elas vão morrer e vai se cumprir a Bíblia Sagrada na vida delas. Apocalipse 22, 15, vão ficar de fora do reino do céu. Mas ainda há jeito para essas pessoas, ainda há tempo para essas pessoas, em nome de Jesus. Você que pertence a esse grupo, você que ouviu a palavra, arrependa dos teus pecados, aceita Jesus como Salvador. E você que não pertence a esse grupo, compartilhe essa mensagem, essa live. Compartilhe com outras pessoas, para que essa mensagem alcance o Brasil e o mundo. E por intermédio dessa mensagem, dessa palavra que Deus colocou no meu coração, venha ser salvo, multidões venham se converter ao Senhor Jesus. Mas você que está ouvindo e quer aceitar Jesus agora, levanta sua mão e ora comigo. Senhor Jesus, meu amado Deus, diga comigo: Senhor Jesus, meu amado Deus, eu te aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa meus pecados, salva minha alma, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro do céu.
Entra na minha vida, no meu coração e transforma o meu modo de agir, de pensar e de falar. Deixa agora eu orar por você. Senhor Jesus, essa pessoa está com a mão levantada, está assistindo essa live, está ouvindo e está te aceitando como Salvador e Senhor da sua vida. Perdoa os seus pecados, salva a sua alma. Escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro do Céu. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Amém. A equipe de evangelismo Palavra de Vida, diretamente da cidade de Curitiba, estava ao vivo até agora e agradecemos pela sua presença. Até uma próxima oportunidade.